Tá no ônibus não paga nada? Como assim? Promoção. Ônibus sem catraca? Você entra e não precisa pagar nada. Você sabe o que é tarifa zero? Não, infelizmente não sei te responder o que seria a tarifa zero. Tarifa zero é uma forma de pagar o ônibus indiretamente, da mesma forma que se pagam todos os outros serviços municipais, lixo, educação, saúde. O conjunto dos impostos da sociedade paga o ônibus. Então, quando você utilizá-lo, não precisa pagar a tarifa de novo. Por isso, tarifa zero. Você vai entrar no ônibus e andar de ônibus, porque supostamente você, como contribuinte, já pagou o seu imposto e já tem esse direito, como todos os demais serviços da prefeitura. Há cidades em que, sem dúvida alguma, será possível com o que já existe de imposto, bastando para isso você fazer o que a gente chama de inversão de prioridade. Em vez de você gastar tanto em viaduto para passar automóvel, túnel que não pode nem passar ônibus em algumas cidades, gastar demais em asfaltamento de avenidas que vão levar para loteamentos longínquos. Aqui em Brasília está cheio disso. Acabei de andar numa porção de avenidas aí cheia de terreno vazio, anda 20 quilômetros para ir chegar lá. Então, em vez de gastar nisso, você vai gastar em subsidiar a tarifa até ela ser zero. Em outras cidades, vai ser necessária uma reforma tributária. Vai ter que aumentar a quantidade de impostos para pagar esse novo serviço gratuito que é a tarifa zero. Em São Paulo nós fizemos uma proposta. São Paulo era uma cidade que não havia impostos suficientes para isso. Então a prefeita Luísa Erundina, na época era prefeita, ela manda para a Câmara Municipal uma reforma tributária que tinha como princípio óbvio: quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem não paga. Então com isso se fazia um novo fundo que faria a gratuidade dos transportes, pagando o sistema. Mas a Câmara Municipal sequer votou essa reforma tributária. Então o que nós fizemos? Num determinado local da cidade, um bairro chamado Cidade Tiradentes, havia vários pontos com várias linhas de ônibus para o centro da cidade. Nós interrompemos todas elas e levamos para um ponto único chamado um terminal. E essas linhas de ônibus que serviam, alimentavam esse terminal dos vários pontos desse bairro, é um bairro imenso, tinha 15 quilômetros de comprimento, eram gratuitos, eram tarifa zero. Ele funcionou durante todo o governo da Erundina e funcionou mais 3 ou 4 anos nos governos que o sucederam. Não teve depredação, não teve bêbado andando o tempo todo, não teve absolutamente nada. Funcionou, como eu diria, legal. Você acha que não é possível você usufruir de um transporte que você não precisa pagar nada? Não, é possível, seria até um pouco mais adequado. Se o Estado tiver como manter um transporte de qualidade, ele mesmo, não precisando ter um retorno da comunidade, ele mesmo mantendo, eu acho que não é de tudo absurdo. Então você acha que não é possível isso? É claro que não. A demanda seria muito alta, entrar muita gente no ônibus, teria que... não sei. Eu acho que para um estudante seria mais viável, porque aqui em Brasília a gente gasta muito com transporte público. No caso, para quem pega transporte público. Mas também teria que ter, teria que ser só a pessoa entrar de graça, teria que ter muito mais de reformas, digamos assim. Porque já pensou todo mundo entrar de graça no ônibus? Isso é uma confusão. Automóvel para a cidade brasileira hoje é que nem tóxico. As cidades brasileiras são dependentes do carro e elas foram feitas para isso. Né? Grandes distâncias, aquela coisa que você não consegue. Agora, por outro lado, o carro é glutão de espaço. O que você ofertar de espaço, o carro ocupa. Né? Me disseram que tem uma via aí que estão querendo ampliar mais uma faixa. Vai ampliar mais uma faixa, o camarada que hoje não sai de casa porque está apertado, o tráfego, ele vai falar, agora tem mais uma faixa, então eu vou também. Então daqui a X anos vai estar entupido de novo. O que você der de espaço, ele come. Então o automóvel não tem solução. Um passageiro dentro do automóvel ocupa 10 a 12 metros quadrados de rua quando ele anda, de carro. Você está dentro de um carro, você está ocupando aproximadamente 12 metros quadrados, no mínimo. Então, se você entrar num ônibus de 40 passageiros, você está ocupando 1,5 metro quadrado. Não dá. Então não tem espaço na cidade para acomodar tudo isso. A tarifa zero significa aproximar o ônibus, o transporte coletivo em geral, não só o ônibus, né, do transporte individual. Qual é a característica do automóvel? Eu saio a hora que quero, faço o caminho que bem entendo, paro no meio do caminho quantas vezes quiser e volto também da mesma maneira, na hora que eu quero. Né? Então o que você tem que ter? Um transporte coletivo que seja abundante, que seja bom, de boa qualidade, porque eu ando no carro de ar-condicionado, sei lá, né? O transporte coletivo tem que ser bom, tem que ser abundante e tem que ser barato.
com isso você realmente fará com que as pessoas, quem quiser, continuará andando de automóvel. Isso é um direito que cada um tem. Sofrer não é proibido a ninguém. Agora, quem não precisar sofrer tanto vai andar de ônibus.